22 de fevereiro, 1918. Eddie Wadlow de Alton, Illinois, deu à luz a um bebê de 4 quilos, chamado Robert Pershing Wadlow. Robert nasceu feliz, saudável e, para todos os efeitos, normal. Como a maioria dos bebês, Robert começou a crescer ao longo de seu primeiro ano de vida, mas logo ficou claro que ele também estava crescendo muito rápido e em um ritmo alarmante. Em 6 meses, ele já pesava 13,6 quilos e em seu primeiro aniversário pesava até 20,4 quilos. E ele tinha 100 centímetros de altura também. Porém, ninguém sabia que o surto de crescimento desconcertante de Robert Wadlow não iria parar tão cedo. Na verdade, isso tornaria o seu nome muito conhecido. Embora fosse evidente que seu filho não era exatamente como outras crianças, os pais de Robert tentaram tornar a sua infância o mais normal possível. Sendo o mais velho de 2 irmãos mais novos e 2 irmãs, esperava-se que ele participasse das mesmas atividades que os irmãos, por mais difícil que parecesse. Por volta de seu 5º aniversário, Robert alcançou 1,5 m e já estava usando roupas destinadas para adolescentes. Quando completou 8 anos de idade, ele ultrapassou a altura de seu pai, Harold F. Wadlow, de 1,79, por 7,6 centímetros a mais. Para acomodar a sua estatura de pé de feijão na escola primária, uma mesa especial teve que ser feita para suportar seu corpo. Pelo que as outras crianças da classe podiam dizer, Robert já era um gigante na vida real, mas ele ainda tinha muito mais para crescer. Em casa, ele se elevava sobre os seus 4 irmãos mais novos. Quando a maioria das crianças ainda estava sendo carregada pelos pais, Robert foi capaz de erguer o pai de 68 quilos pelas escadas, como um cachorrinho. Aos 13 anos, ele se tornou oficialmente o escoteiro mais alto do mundo, com incríveis 220 centímetros. Para poder participar das atividades com os demais meninos, Robert ganhou um uniforme, barraca e um saco de dormir sob medida. Na época, ele já consumia 5 vezes mais calorias do que os meninos normais de sua idade. Na verdade, seu consumo diário de calorias atingiu o pico de 8.000 calorias. Um café da manhã típico durante sua adolescência consistia em 8 ovos, 12 fatias de torrada, vários copos de suco de laranja, 5 xícaras de café e bastante cereal. Se alguém podia usar a desculpa de em fase de crescimento para mandar ver na comida, era Robert Wadlow. Quando ele finalmente completou 17 anos, em 1935, ele surpreendentemente ultrapassou a marca de 2,40, o tornando, sem surpresa, o adolescente mais alto de todos os tempos. O primeiro de muitos títulos que ele seria oficialmente premiado em sua vida extraordinária. I'm Robert Wadlow, 12 years old, and weigh 240 pounds, and I'm about 7 feet tall. These boys grouped around me are about the same age as I am. They go to the same grade. I like to play baseball, basketball, and football. When I grow up, I hope to be a big man like Lindy if I can get a plane big enough. Mas o que fez com que esse garoto normal de Alton, Illinois, voasse alto em tão poucos anos? Uma equipe de médicos do Barnes Hospital em St. Louis examinou Wadlow em 1929 e foi capaz de diagnosticá-lo com hiperplastia da glândula pituitária. Essa condição rara causa um crescimento excessivo rápido, devido a um nível muito alto de hormônios de crescimento humano, também conhecido como HGH. A causa mais comum de uma hipófise hiperativa é um tumor benigno conhecido como adenoma, que força o excesso de hormônio do crescimento a ser secretado. Graças aos avanços significativos na tecnologia médica e também no tratamento, nos anos desde a morte de Wadlow, pessoas que também sofrem com o mesmo problema, como Sultan Kosen, o homem vivo mais alto em 2017, podem fazer uma cirurgia para interromper a produção do hormônio do crescimento. Mas os tempos eram diferentes quando Wadlow estava vivo. E como o Dr. Donald Hall, um consultor médico do Guinness World Records, explicou, muitos cirurgiões simplesmente não estavam confiantes o suficiente para operá-lo. Mesmo no momento de sua morte, foi relatado que o corpo de Wadlow continuava a crescer e não mostrava sinais de parar tão cedo. Parece que Robert cansou de ouvir "Ei, como está o tempo aí em cima?". Na verdade, quando tinha 18 anos, ele comentou que fazia 3 anos que não ouvia uma nova piada sobre sua altura. Aposto que vocês conseguem pensar em algo melhor. Por que não contar a sua piada de pessoas altas favorita abaixo? Eu vou dar um coraçãozinho para aqueles que me fizerem rir mais. Embora fosse uma criança relativamente saudável, que gostava de todas as coisas que a maioria das outras crianças normais fazia, Robert teve que lidar com algumas das principais desvantagens em decorrência de sua condição. Devido à sua altura extrema, ele sofria de uma falta geral de sensibilidade na parte inferior das pernas e nos pés. Se ele sentia alguma coisa, era nada mais do que um formigamento constante, como alfinetes e agulhas. Isso porque seu coração também tinha problemas para fazer o sangue circular até as extremidades de seus longos membros. Aos 10 anos, os pés de Robert foram considerados cianóticos, o que significava que tinham uma cor azul anormal devido à sua má circulação. Mas Robert estava determinado a não permitir que sua condição o atrapalhasse e nunca usou uma cadeira de rodas para se locomover. Apesar de seus membros
membros serem sensíveis. Quando tinha 14 anos, Robert tropeçou apenas ligeiramente enquanto empurrava um menino em um triciclo e acabou quebrando 2 ossos do pé. Como resultado, ele usou suspensórios de ferro feitos especialmente para as pernas por um tempo, que ele usou muito mais tarde em sua vida. Embora o aparelho oferecesse o suporte necessário para as pernas extraordinárias de Robert, ele mal sabia que mais tarde seria a sua ruína. Mas vamos falar sobre isso depois. Pouco depois de Robert Wadlow se formar na Alton High School, em 1936, ele se classificou no livro Guinness World Records como o homem vivo mais alto do mundo, medindo 257 centímetros com apenas 19 anos de idade. Mesmo assim, ele sonhava como qualquer outra pessoa e se matriculou na faculdade de Shirtleff, com uma bolsa de estudos com a intenção de estudar direito, mas ele durou apenas um semestre. As mãos enormes de Roberts, que mediam 32,3 centímetros do pulso até a ponta do dedo médio, que são as maiores já registradas no mundo, mal conseguiam segurar um lápis para fazer anotações em palestras. A realidade da vida no campus se tornou muito difícil de suportar. O sonho de Robert de se tornar um advogado pode ter murchado e morrido na videira, mas ele mal sabia que sua vida estava prestes a tomar uma reviravolta inesperada. Graças à publicidade que sua história recebeu ao longo de sua infância, Robert foi notado pelos famosos Ringling Brothers e seu circo itinerante. Eles sabiam que ele seria um excelente acréscimo ao show, principalmente quando ele foi apresentado ao lado da trupe de pessoas pequenas, que já haviam contratado para o circo. E agora que Robert era adulto, eles queriam ser os primeiros a fechar um acordo. Na época, carnavais itinerantes como o Ringling Bros, PT, o Circo de Barnum e o Circo Internacional de Dobrich eram um grande negócio. O show principal seria acompanhado por um show secundário menor, que geralmente via um bando se apresentando sob a mesma tenda de acordo com um programa noturno. Os artistas podem ser desde senhoras barbadas a gêmeos siameses, anões e contorcionistas. Para essas pessoas que nasceram um tanto diferentes e que infelizmente teriam sido negadas do respeito que mereciam no mundo real, ingressar no circo era uma das poucas maneiras de ganhar dinheiro. Os donos de circos estavam sempre procurando novas maneiras de impressionar o público, e Robert Wadlow, um gigante que anda e fala, certamente se encaixa. Durante seu tempo no circo, ele foi divulgado como The Alton Giant, ou Gigante de Illinois, e se tornou tão popular que apareceu no ringue central, em vez de no show secundário, quase que na hora. Embora fosse um grande sucesso de público e atraísse multidões de todo o país, Robert não era um artista nato e não ligava muito para o mundo colorido e extravagante dos palcos. Ele só aceitou a oferta sob um conjunto específico de termos. O circo forneceria uma suíte de hotel para Robert, e o seu pai também, e pagaria todas as despesas. Durante suas apresentações, ele vestia um terno conservador, e recusou quando o circo pediu para ele vestir uma cartola e fraque que acentuariam sua figura. Graças à fama que conquistou enquanto viajava com o circo, ele também chamou a atenção de Peter's Shoe Company, em 1978, que lhe ofereceu um emprego como porta-voz em uma turnê promocional. Essa foi uma bênção disfarçada para Robert, que tinha pés de 47 centímetros, o que sem surpresa lhe rendeu o maior título de pé de todos os tempos. A empresa prometeu dar sapatos grátis a Robert enquanto ele trabalhasse com eles.Esse foi um bônus bem-vindo, porque seus sapatos, que precisavam ser feitos especialmente e reforçados com peças de metal, geralmente custavam $100 por unidade, o que hoje é quase $2.000. A proposta foi atraente. Além disso, Robert podia se ver trabalhando com publicidade, em vez de se exibir como uma aberração de circo. Ei, você, tá gostando dessa história até agora? Se você é um aficionado por histórias como eu e quer ouvir mais histórias estranhas e maravilhosas do passado, por que não deixar a sua curtida e se inscrever no canal para me mostrar que você é um dos nossos? Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum futuro upload. Vamos voltar ao assunto. Agora que seu filho estava sendo agendado para apresentações em todo o país, Henry Wadlow modificou o carro da família removendo o banco do passageiro para que Robert pudesse se sentar no banco de trás e esticar as pernas. Juntos, o pai e o filho visitaram mais de 800 cidades em 41 estados para promover a empresa de calçados com sede em Missouri, viajando mais de 500 mil quilômetros no processo. Logo, outras empresas nos Estados Unidos seguiram o exemplo e ofereceram a Robert vários shows promovendo seus próprios produtos. Um anúncio de loja chamado Gatleys deu gratuitamente uma lâmpada de relógio elétrico de $7,98 para cada cliente que Robert cumprimentou, com a promessa de "Deixe o maior garoto do mundo lhe dar o maior presente grátis que já oferecemos". Quando Robert não estava se apresentando no ringue central dos maiores circos da América, ou viajando pelo país promovendo sapatos, ele desfrutava de uma vida familiar bem tranquila com seus pais e irmãos. Seus amigos e familiares o descreveram como gentil e educado, o que lhe valeu o apelido de Gigante Gentil, que era uma versão de um de seus apelidos do circo, The Gentleman Giant.
Embora ele tivesse uma carreira empolgante e vibrante graças à sua estrutura única, isso tornava incrivelmente difícil fazer até as coisas mais básicas. Assim como Gulliver, na terra dos Lilliputians, Robert vivia em um mundo onde tudo havia sido projetado para pessoas muito menores do que ele. Casas, espaços públicos e utensílios domésticos básicos não estavam bem equipados para sua altura, e ele teve que fazer concessões e ajustes para apenas poder realizar as tarefas mais simples. Ao se sentar à mesa, por exemplo, ele não conseguia dobrar as pernas por medo de derrubar tudo. Em vez disso, ele tinha que mantê-los retos, o que significava que corria o risco de fazer as pessoas tropeçarem facilmente. Quase tudo o que possuía era feito sob medida, de suas roupas que exigiam cerca de 3 vezes mais material do que roupas comuns de um adulto, até a estrutura da cama em casa. Quando ele se hospedava em hotéis, várias camas tinham que ser colocadas juntas para acomodá-lo. Enquanto isso, atividades normais de lazer como ir ao cinema estavam totalmente fora de questão. Não é fácil ser um gigante da vida real. Em 1937, os pais de Robert fizeram planos para construir para seu filho uma casa que foi dimensionada perfeitamente para seu tamanho enorme. As portas teriam 2,70 de altura, o teto teria 3,30 e até as próprias escadas teriam degraus de 60 centímetros cada. Todos os móveis seriam feitos e ajustados de maneira especial, incluindo uma banheira de 3 metros que custaria $1.000 por conta própria. Infelizmente, devido aos custos exorbitantes envolvidos no projeto e às complicações de realmente construí-la, a casa nunca se concretizou. Embora Robert tivesse pendurado seu chapéu no showbiz há muito tempo, as multidões ainda se reuniam ao redor dele onde quer que ele fosse. Parecia que todos queriam um pedacinho do homem mais alto do mundo. Em 2 de junho de 1936, um médico chamado Charles Humbert visitou Robert e sua família em sua casa. De acordo com os Wadlows, o médico foi muito rude e intrusivo, e Robert acabou recusando-se para cooperar com Humbert, ou ser examinado por ele. Em uma tentativa de se vingar da família, Humbert optou por criticar Robert em um artigo que ele publicou no Journal of American Medical Association. O artigo, que afirmava ser sobre os processos mentais do gigante, pintava Robert como um introvertido mal-humorado e carrancudo que estava amargurado com sua condição. O que é pior, Humbert desafiou abertamente os elogios dos professores de Robert em relação à sua inteligência e, em vez disso, insistiu que ele tinha atenção defeituosa, afirmando que todas as funções que atribuímos aos centros superiores dos lobos frontais são lânguidas e desfocadas. É seguro dizer que os Wadlows não ficaram muito satisfeitos, e eles então decidiram processar o médico mordaz por difamação, no valor de $100.000. O julgamento, que foi realizado em St. Joseph, Missouri, se tornou um grande evento para a mídia, e milhares de pessoas esperaram do lado de fora do tribunal para ter um vislumbre do homem mais alto do mundo ao vivo. Infelizmente, os Wadlow perderam o processo depois que o juiz concluiu que não poderia ser provado que a descrição de Humbert não era exata no dia em que o conheceu. Com certeza, doutor. Por volta de 1940, Robert, com 22 anos, geralmente andava com uma bengala e usava suspensórios de ferro para as pernas para suportar a sua altura e mantê-lo em pé. Mas por causa da falta geral de sensibilidade na parte inferior das pernas, Robert não percebeu que um dos aparelhos estava esfregando perigosamente em seu tornozelo, enquanto aparecia no Festival Nacional da Floresta em Muncie, em Michigan. Em nome da empresa de calçados que ele representava, uma bolha se formou e rapidamente infectou. Os hospitais na área local se recusaram a tratar Robert, porque suas amenidades não podiam acomodar seu imenso tamanho. Então, a infecção foi deixada para durar. Graças à sua condição, Robert também tinha um sistema imunológico enfraquecido. À medida que as coisas pioravam, ele desenvolveu febre de 40 graus, e os médicos foram finalmente forçados a fazer uma pequena cirurgia para dar a ele uma transfusão de sangue, mas não adiantou. Em 15 de julho veio a notícia: o homem mais alto do mundo estava morto. Apenas 18 dias antes de Robert Wadlow sucumbir à infecção fatal e falecer durante o sono, ele foi medido pela última vez em colossais 272 centímetros e pesando quase 200 quilos. Se não fosse pela cinta mal ajustada, ele teria sido o primeiro homem vivo a ultrapassar a marca de 2,70. Ele foi sepultado em sua cidade natal, Alton, Illinois, no cemitério de Oakwood, no condado de Madison. Em seu funeral, ele foi colocado em um caixão feito sob medida, que atingia um comprimento de 3,78 metros, com 81,2 de largura e pesando 453,5 kg. O caixão gigantesco se projetava para fora do carro fúnebre que o carregava. Então, um pano preto teve que ser estendido sobre as portas para cobrir o restante. Foram necessários uma dúzia de homens e 8 assistentes para carregar o caixão durante a procissão. E um número incrível de 46 mil pessoas apareceu para prestar suas últimas homenagens ao gentil gigante.
Robert Wadlow pode ter morrido jovem, mas deixou um legado incrível. Em 1985, uma estátua de bronze em tamanho real foi erguida em Alton, no campus da Escola de Medicina Dentária de Southern Illinois University. 3 outras estátuas de Wadlow foram colocadas em museus do Guinness World Records, na América do Norte, enquanto vários modelos de cera dele residem nos museus de Believe It or Not, de Ripley, alguns em caixões gigantescos, outros se elevando sobre multidões de turistas. Existe até uma exposição dedicada para celebrar a vida de Wadlow no Museu de História e Arte de Alton, que apresenta fotografias, bem como alguns pares de seus sapatos personalizados, sua carteira escolar de 3º ano e seu chapéu e roupa de formatura. Mas essas exposições comemorativas são as únicas lembranças físicas da vida extraordinária de Robert. Para preservar a sua imagem e desencorajar os colecionadores de lucrar com a sua incrível deficiência como simplesmente souvenir de aberrações, a mãe de Robert teve quase todos os seus pertences destruídos após a sua morte. Os Wadlows também temiam que o corpo de Robert pudesse ser desenterrado, possivelmente por médicos, na esperança de poder examiná-lo. Então seu caixão foi colocado em uma cripta de concreto sólido, onde ele permaneceu desde então. Até hoje, ninguém bateu o recorde de Robert Wadlow como o homem mais alto do mundo que já existiu. A história de como esse jovem gentil superou sua condição única e viveu sua vida ao máximo continua a ser contada ao longo das décadas. Então, se sua sede de história ainda não foi saciada, por que não conferir outros vídeos como esse no Fala Sério? E como sempre, obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima!